A palavra que eu separei fica em Provérbios, eu separei 3 versículos. Aí o primeiro dele fala, dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O segundo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Com isso eu entendo que Deus ele pede para que a gente ame Ele, para que a gente confie nele 100% de todo o nosso coração, que seria para assumir que Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Que não é pra gente caminhar conforme o nosso entendimento, porque o nosso entendimento pode ser falho. E nisso que ele pode ser falho, a gente pode cair, a gente pode falhar, pode acabar pecando contra Deus e que a gente, ele vai que ele vai endireitar os nossos caminhos de acordo com a nossa obediência à palavra dele. Que a gente deve crer em Deus de todo o nosso coração e obedecer os seus mandamentos em todas as situações. Acabou? Acabou. Sério? Essa palavra dá um culto bastante enriquecido. Você enriqueceu bastante o culto com a palavra. Não precisa falar muito, né? E que eu aponto, né, quando você estava falando, eu aponto o seguinte, que nem todo... tem muita gente que não segue a Deus, que não segue o caminho dele e se torna bem sucedido, né? E qual é a diferença daqueles que ouvem o Pai, que é Deus, e aqueles que não ouviram o Pai e também foram bem sucedidos? É que se você ouvir o seu Pai e acontecer alguma coisa, você tem respaldo. Quem é seu respaldo? Seu pai. Nem brincaram aqui, o Juan falou, meu pai tem, meu pai, meu tio. O outro não tinha pai, o outro tinha tio. O Juan tinha pai, né? É tão bom a gente saber que a gente tem um pai. E um pai todo poderoso, né? Para nos dar respaldo. Agora, aquele que conseguiu êxito sem o pai, ele não tem o quê? Ele não tem o quê, Léo? Quem conseguiu êxito sem o pai? Hã? Mas vamos lá, ele não precisa de ninguém para correr, porque ele conseguiu êxito. Ele é um cara bem sucedido sem o pai. O que ele não tem? Ele não tem o pai. É isso aí. Ele não tem a casa do pai. Uma pessoa que não tem um pai é que nem não tem família. Pairece, morre, é esquecido. E a gente, quando ouve o pai, a gente está endireitando o nosso caminho. Quando ele fala que vai endireitar as nossas veredas, é porque ele vai nos trilhar para o céu, para um lugar melhor e maior. Porque aqui nessa terra é passageiro, gente. É passageiro. E não existe um pai que queira mais que um filho ouça ele. Não existe um pai que o pai não queira que um filho ouça ele. Por mais que, vamos lá, o Alejandro não sabe o que é ser pai. Ele não, mas ele faz uma ideia do que ser pai. Porque todo mundo, você também faz uma ideia do que ser mãe. Você sabe o que você gostaria da sua filha ou do seu filho. Só que Deus, ele é um pouquinho mais radical. É que nem a turma fala,
Deus não é aquele cara que fala manso e mole. Eu estava assistindo o jornal, aí tava falando muito de golpe, né? Aí o delegado falou, olha, quando você vê que o cara fala muito manso, tem uma lábia, labioso, porque tava roubando os velhinhos nos caixas, o cara é golpista. Porque quando você fala a verdade é uma só. A verdade não tem vários caminhos. Então Deus fala, quando o povo, que eram os filhos dele, não quis ouvir, ele ficou 400 anos sem falar com esse povo. E posso ser sincero, o povo pereceu. Por mais que a terra era boa, a Bíblia fala que a terra era boa, a terra não, de tudo, o povo pereceu. Porque quando você não tem pai, você não tem o quê? Casa. E o que o povo perdeu quando perderam o pai? A casa deles. Eles se tornaram escravos. Tem gente aí que é bem sucedida, mas ele é escravo do dinheiro. É escravo dos filhos. É escravo. Quando você põe o pai para tomar conta, você tem o colo do pai. E nada melhor do que ter o colo de um pai. Então, quando Deus fala assim, Ele está falando, cara, segue pelo que eu falo para você, não seja ignorante, porque eu sou o seu pai. Só um filho sabe ouvir a voz de um pai. Quando vocês verem uma pessoa que não ouve a voz do pai, aquele cara não é filho daquele pai. Pode ter nascido dele, mas não é filho dele. Porque Deus criou todos, mas nem todos são filhos de Deus. É bíblico. Nem todos é filho de Deus. Filho de Deus é só aqueles que o ouvem. Se você não ouve o pai, você não é filho daquele pai. Arruma outro pai para você. Arruma outro pai. É muito mais fácil. E no mundo espiritual existe dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. É bíblico. Por mais que a pessoa fale, eu sou filho de Deus, mas ele não ouve o pai, então ele não é filho de Deus. E se o filho não ouve o pai tem que entender, cara, esse não é filho. Esse é só uma criatura. Você só pôs no mundo, cara. Porque o filho de verdade ouve o pai. Amém? Se vocês aí que estão ouvindo, se vocês têm filhos que não ouvem vocês, pais, não é seus filhos. Só é uma criatura. E criatura é criatura. Filho é filho. A diferença do filho de Deus e o filho do diabo. O filho de Deus, Deus te chama do quê? Filho. Ok? Vem cá, meu filho. Olha, minhas palavras são duras, é bíblico, mas é pro seu bem. Como que o filho do diabo é chamado? Cavalo. Ok? Saiba que se você não ouvir o seu pai, você vai ser cavalo do outro pai seu. É simples assim. Então, o culto que você trouxe, parabéns. A palavra que você trouxe, parabéns. Eu sei que não sei. 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 Qual é a dificuldade de falar de Deus, cara? Eu não sei qual é a dificuldade de falar de Deus. Cara, tem tanta coisa que você podia falar de Deus, que a gente pode falar de Deus. Você tem tanta experiência com Deus. Eu acho que... eu acredito que você preparando, que você falou para mim que já fazia uns dias, um tempinho que você estava preparando, eu acredito que você falava com Deus em oração. Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, o Senhor é um Deus que tudo pode, Senhor. Quando você for falar dele, usa a mesma coisa. É como você elogiar seu namorado. Se alguém falar assim para você, não propaganda, né? Porque vocês não são bons para fazer propaganda da gente, né? Falou de propaganda, mas se o seu pai ou sua mãe falar, filha, por que você ama esse cara? Aí você vai falar, mãe, porque ele é delicado, ele é carinhoso, ele é dedicado.
Ele me faz como uma princesa. Ele é firme também. Ele é homem, né? Você não vai falar É que nem falar de Deus. O que é Deus para você? Cara, Deus é meu Senhor, é aquele que cuida de mim, é aquele que passa a mão na minha cabeça na hora de dormir, é aquele um que puxa a minha orelha quando eu estou errado, é aquele um que me ajuda na prova quando me dá branco. Deus é maravilhoso, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu quero morar no céu. O céu é maravilhoso, gente. Deus me chama de filha, Ele me trata como filha. Ele me põe no colo como filha. Eu tenho como encostar a cabeça no peito do meu Senhor, porque Ele é meu Pai. Né? E falar, não tem segredo de falar do Pai. Né? E eu acredito que faz 2 anos que você está com a gente. Vai fazer 2 anos? Você deve ter tido algumas experiências com Deus. Falar de Deus é falar das experiências. Agora, difícil é quando um filho, você fala assim, cara, fala do seu pai. Cara, meu pai é foda. Então você não teve experiências com o pai. O pai não foi bom para você. E eu, de novo, eu volto olhando para a câmera. Se vocês têm um filho que não ouve vocês, eles não são seus filhos. Eles são apenas uma criatura que você pôs no mundo. Amém? Amém? Amém. Amém.